BATV. Oferecimento Colégio Opção. Melhor ensino, excelente estrutura pedagógica e maior segurança. Olá, boa noite. Agora são 7h10. O BATV começa agora. Confira os destaques desta edição. Estradas da zona rural de Vitória da Conquista ficaram ainda piores depois das chuvas. Com 8 dias chovendo em Vitória da Conquista, olha só o resultado. Direitos dos autistas é tema de discussão em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista está de volta ao G4 e mais perto da classificação. É agora no BATV. A maioria dos acessos aos povoados de Vitória da Conquista é por estradas de chão. E com tanta chuva nesses últimos dias, dá para imaginar os estragos, né? Muitos buracos que, além dos prejuízos, podem provocar acidentes. Para chegar ao povoado de Itapirema, é preciso pegar a BR-116 até este acesso. Depois, são 8 quilômetros de estrada de chão. Logo no início, nossa equipe já encontrou dificuldades. Passar por aqui tem sido um verdadeiro drama. A chuva é sempre muito bem-vinda na zona rural. Há muito tempo, os moradores esperavam essa boa nova. Mas com 8 dias chovendo em Vitória da Conquista, olha só o resultado. Ir ou voltar da cidade se tornou um transtorno. O acesso está cada dia mais difícil. Os carros precisam enfrentar imensas poças de água que se acumularam de um lado a outro da pista. Para quem passa por aqui todos os dias, a dor de cabeça é grande. Haja paciência. É ruim os carros da gente, não dá para sair nesse buraqueiro e quebra tudo. Estrada que já começa a trazer prejuízos. O carro de Derivaldo começou a esquentar e teve que ficar parado por um tempo. Folga o carro para e é complicado a estrada aqui. Muito complicado, recebeu prejuízo grande. Eu já tive um prejuízo da faixa de uns R$3.000 só com parte de suspensão de carro. E se para passar de carro é complicado, imagine para quem vem de moto. Um verdadeiro malabarismo para chegar ao destino, sem falar no risco de cair. Já cansei de cair aqui nessas estradas aqui, já várias vezes, aqui nesses buracos aqui, água, lama, então já derrapa, a gente cai. É assim em quase toda a estrada. E quando não é lama, é buraco. Problema que se repete em muitas localidades. Vitória da Conquista tem uma zona rural extensa, com cerca de 300 povoados e 11 distritos. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural informou que está identificando os pontos mais críticos das estradas da zona rural e vai iniciar os serviços de recuperação em caráter emergencial assim que houver uma trégua das chuvas. Os locais mais prejudicados serão priorizados dentro do cronograma de serviço. Veja agora no mapa como fica o tempo em Vitória da Conquista e outras cidades aqui da região. Podem ocorrer pancadas de chuva na tarde desta terça-feira em Caetité. Menor temperatura de 19 graus e maior de 28. Pode chover também em Barra da Estiva à tarde e à noite. Variação entre 15 e 24 graus. Previsão de chuva a qualquer hora em Vitória da Conquista nesta terça-feira. A temperatura varia entre 16 e 25 graus. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, mas não chove na cidade. Oscilação térmica entre 16 e 25 graus. Céu com algumas nuvens, mas sem chuva na quinta-feira, mínima de 15 graus e máxima de 27. Em Lagedinho, na Chapada Diamantina, o tempo chuvoso fez os moradores reviverem a tragédia de 3 anos atrás, quando 17 pessoas morreram durante um temporal. Em poucas horas, choveu o esperado para 3 meses e os desabrigados tiveram que ser alojados em casas que começaram a ser construídas em 2014 e ainda não estão prontas. No domingo, muitas ruas de Lagedinho ainda estavam cobertas de lama. O calçamento foi arrancado pela força da água. O mesmo aconteceu com o reboco de prédios e casas. Parte do muro desta igreja caiu. Máquinas foram usadas para limpar a sujeira na parte baixa da cidade, a mais atingida pela enchente. A chuva que provocou todo este estrago foi entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Em 2 horas, choveu o que era previsto para 3 meses. 150 milímetros. Dona Zilda, a água chegou até que ponto aqui de altura? Até aqui, ó. Então essa marca aqui é da altura que a água chegou. A aposentada já perdeu mais que móveis por causa de enxurrada em Lagedinho. Em dezembro de 2013, quando choveu 120 milímetros em 2 horas, 3 parentes de Dona Zilda morreram na enchente que derrubou casas, escolas, matou 17 pessoas
e deixou 600 desabrigadas. Segundo a Prefeitura de Lagedinho, para evitar novas tragédias, é necessário ampliar a largura do canal de 5 para 30 metros e a profundidade dele de 2 para 15 metros. Esta obra está prevista desde quando aconteceu a primeira enchente, mas até agora nem começou. Como medida de emergência, a Caixa Econômica Federal autorizou alojar os moradores em 94 casas do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. A obra começou em 2014 para abrigar 231 famílias atingidas na enxurrada de 2013, mas até hoje não foi concluída. As casas ainda estão sem água e esgoto. Estamos providenciando sanitários químicos e carro-pipa para assistir com água potável as famílias que foram atingidas nessa enchente do dia 31 de março. Edenilce não está tão tranquila, mesmo abrigada em uma casa nova com a filha. Ela perdeu quase todos os móveis e os produtos de uma loja. A água entrou dessa altura aqui, que foi de roupa, de televisão, de tudo da parede, foi tudo embora. Você chegou nessa casa nova aqui, não tinha nem onde deitar? Nem onde deitar. Por meio de nota, a Conder, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, informou que o projeto de macrodrenagem que prevê a ampliação do canal do rio Saracura foi aprovado pelo Ministério das Cidades e pela Caixa, mas não informou quando as obras vão começar. A Conder disse ainda que os governos estadual e federal estão em fase de entendimentos para liberar recursos para a conclusão do conjunto habitacional de Lagedinho. Um encontro em Vitória da Conquista discutiu os direitos de pessoas autistas, é o que você vai... Na semana em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, um encontro discutiu em Vitória da Conquista o diagnóstico, o acompanhamento e os direitos de pessoas autistas. André tem muito a compartilhar. Ele tem um filho autista de 11 anos e enfrentou muitos desafios quando recebeu o diagnóstico. A luta da gente foi muito grande, porque a gente mora no Nordeste, a gente mora no interior. Então, assim, o acesso à informação, o acesso a tratamento, o acesso a médicos, tudo foi muito difícil. André foi um dos pais que vieram ao UESB na tarde deste sábado celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril. O evento, organizado pelo Núcleo de Apoio à Inclusão da UESB, em parceria com a faculdade particular e associações da cidade, buscou esclarecer o que é autismo e demonstrar alguns sinais apresentados pelas crianças. É um transtorno de desenvolvimento complexo, né? Definido por um perfil de comportamento próprio, que se manifesta antes dos 3 anos de idade e que tem graus variados de gravidade. Segundo a psicóloga, os autistas têm dificuldades em identificar expressões faciais e lidar com mudanças, até mesmo as mais comuns, como no trajeto da escola para casa. Aquela criança que você faz um percurso com ela da casa para a escola, passando por determinada rua, passando por determinado posto de gasolina, etc. Você faz isso com frequência, ela aprende esse percurso. Se há uma mudança repentina, sem previsão, sem orientação, sem explicação, ela, por exemplo, pode se desorganizar com isso. Mas Selma ressalta que essas características não impedem o desenvolvimento e aprendizado das crianças. Elas precisam de estímulo e compreensão. Rosilda é professora de 7 crianças autistas e conta como é ensinar e aprender com elas. O meu olhar é um olhar de professora, mas é um olhar também de mãe, acaba sendo um olhar também de amiga. Então, essas múltiplas personalidades que existem dentro de mim, ela dialoga o tempo todo para descobrir como é que esse aluno com autismo, ele aprende. Para a Vitória, que é mãe de um autista de 5 anos e também fez parte da discussão, o maior obstáculo é a falta de apoio. Situação que é enfrentada por ela até na realização de terapias consideradas essenciais para a evolução interativa da criança. Nós não temos um centro especializado, nós não temos atendimento mais básico para o autista, hoje Vitória da Conquista não tem. É unindo forças que as conquistas vão surgindo. Por isso, os pais destacam a contribuição que diálogos como esse trazem de fato. A maior contribuição é a conscientização. É de mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que o autismo existe, que ele está aí, que essas crianças estão aí, que elas estudam, que elas frequentam a escola, que elas vão nos bares, nos restaurantes, que elas estão nos shoppings e que elas têm um comportamento um pouco diferente.
Olha, a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista informou que as crianças e adolescentes com autismo são acompanhadas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adolescente. Atualmente, 63 pessoas são atendidas por uma equipe formada por psicólogo, terapeuta ocupacional e médico. Esses pacientes participam de oficinas em grupo, atendimentos individuais e da família e consultas com fonoaudiólogo. Em instantes, com a vitória em cima do Flamengo de Guanambi, o Vitória da Conquista voltou ao G4 e está mais perto da classificação. Agora são 7 horas e 23 minutos, o BATV volta já. As frutas da estação podem ser encontradas na Feira Livre com fartura e por um precinho muito melhor. Caqui, pinha, maracujá estão convidativas e atraem o consumidor e a saúde agradece. Quem está de dieta ou tem o hábito de se alimentar bem já sabe. Consumir fruta é fundamental para a saúde. Gosto de fruta. E nesse período do ano, algumas frutas ganham espaço em meio a tanta variedade. São as frutas típicas da estação. Interessante de consumirmos frutas da época é porque elas são mais saborosas e nutricionalmente mais saudáveis. Isso se deve ao uso em menor quantidade de produtos que estimulam o crescimento, visto que elas crescem naturalmente. Caqui, pinha e esse tipo de maracujá são algumas das frutas típicas do outono. Só aparecem durante essa época do ano, mas elas têm algo mais em comum. São ricas em vitamina C e E. Caqui é uma fruta que normalmente se encontra só nessas épocas. Ela é rica em antioxidante, ela combate os radicais livres, ela ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. E temos também a pinha ela é rica em selênio, em zinco. Esses nutrientes eles ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a pinha também é interessante consumir após a refeição principal, após o almoço. Por ser bem docinha, ela ajuda a controlar aquela compulsão por doce. Goiaba, abacate, melão e uva também são consideradas frutas típicas dessa estação. Boas opções porque são nutritivas e saborosas. Maçã, pera, banana, mamão, maçã, todo tipo de fruta eu gosto. O ideal é consumir frutas variadas pelo menos 3 vezes por dia. E nessa hora, se você não tem ou não gosta das frutas típicas dessa época, como o maracujá, a pinha e o caqui, que tal também a laranja? Fonte de vitamina C. A laranja é uma fruta também rica em vitamina C. Ela, se consumida após a refeição principal, ajuda no controle da anemia. É uma fruta que ajuda na função intestinal, se for utilizada com bagaço, né? Então, assim, temos frutas o ano inteiro que dá para aproveitar todas as vitaminas. É sempre bom pesquisar quando o assunto é economia. O importante é não perder o hábito de consumir alimentos saudáveis. Frutas, no geral, faz bem à saúde, né? E essas frutas típicas, quando a gente está fora de época, elas tendem a ficar mais caras, né? É mais difícil o acesso e tal. Então a gente aproveita que está na época e faz a festa. Futebol, Vitória da Conquista está mais perto da classificação. Depois de vencer o Flamengo de Guanambi, o torcedor está ainda mais confiante e torce pelo time que só depende de uma vitória no jogo contra o Jacuipense. Nas ruas, era só orgulho depois da vitória do Bode contra o Flamengo de Guanambi. Márcio viu o jogo e gostou do time. Eu gostei da partida, né? O jogador motivado para ganhar o jogo, para tentar buscar a vitória, a outra fora de casa e classificar para as quartas de final. Foi bem ontem? Foi bem. O time foi bem, eu achei que foi bem. A vitória contra o Flamengo de Guanambi colocou o Vitória da Conquista de volta ao grupo de classificação para as semifinais do Baianão. O Alviverde está na 4ª colocação com 14 pontos. Disputa com o Jacuipense e o Bahia de Feira a última vaga para a próxima fase do estadual. E depois da última vitória, o sentimento é de confiança entre os torcedores. Lima é um bom técnico e vai conseguir manter a equipe e vamos conseguir ganhar sim. O jogo contra o Flamengo de Guanambi aqui no estádio Lomanto Júnior foi a última do Vitória da Conquista em casa nessa primeira fase. Agora o time só volta a jogar fora de casa, numa decisão. O jogo é quarta-feira contra o Jacuipense e vale vaga para a próxima fase do Baianão. O time só depende de uma vitória para conseguir a classificação. Em caso de empate, fica dependendo de resultado do jogo do Bahia de Feira. Já a derrota elimina o Vitória da Conquista. Agora só resta torcer pelo time, mesmo de longe. Vai lutar e vai ganhar. Eu tenho fé que vai ganhar lá fora e vai ficar na 4ª colocação.
O BTV de hoje fica por aqui. Para rever nossos telejornais, g1.com.br/Bahia. Boa noite para você.